Olá e bem-vindo a mais um programa Entre Nós. O programa que hoje conversa com uma fera da moto velocidade e um cara que tem uma história de superação que a gente vai ouvir aqui durante o programa, que é inspiradora, o Alex Schultz. Tudo bem? Tudo bom, muito prazer, obrigado pelo convite. Legal estar aqui conversando com vocês. Que vida agitada você tem tido, hein, Alex? E me falha, acontece, né? Como você todo que tava esportista. Aí liderando o circuito paulista, né? Brigando pela liderança do circuito brasileiro de moto velocidade. Exatamente. E aí, já mais pro final do campeonato, sofreu um super acidente. Como é que foi isso aí, cara? Na verdade, eu corro de moto velocidade, né? Eu sou piloto há 7 anos já. E o campeonato que eu corro é o Superbike Brasil, que ele é o maior campeonato das Américas em relação à moto velocidade. Tá. E aí são várias etapas em São Paulo, que é no Autódromo de Interlagos, e a gente já estava para acabar o Paulista, né? A gente ainda é líder do Paulista, mas ainda falta mais uma etapa em dezembro. E aí depois começariam as etapas fora que já estão rolando e ainda eu estou afastado. No final de uma etapa, faltando 2 para acabar aqui em São Paulo, foi em junho, 25 de junho, faltando 2 voltas para acabar a corrida, eu sofri um acidente e tive uma colisão com a barreira de proteção. E aí Interlagos, isso. Em Interlagos. É comum acontecer isso, porque é o seguinte, a gente vê muito aqueles circuitos europeus, né, na televisão, que passam lá nos canais a cabo, etc. E o cara cai e vai indo, vai indo, vai indo. E aí você imagina o seguinte, que é feito para a pessoa cair. Exatamente. Interlagos não parece ser feito para as pessoas caírem, né? Porque ele é um circuito de automobilismo. Exatamente. Né? O déficit, né, o que a gente tem aqui, a gente corre num lugar que chama autódromo, não é um motódromo. Lá na Europa, em alguns outros países do mundo afora, são motódromos, ou seja, ele tem uma área de escape enorme. E se você cair a 200 ou 300 por hora, você vai escorregar por muitos metros, mas se você não tiver impacto com uma barreira de proteção ou com muro, enfim, qualquer coisa que possa se machucar, não acontece nada, porque a roupa, a armadura, né, o macacão te protege. Só que Interlagos, infelizmente, não é um motódromo e a gente corre um certo risco em lugares que a área de escape são poucos metros. Então eu caí aproximadamente uns 150 por hora e deveria ter poucos metros, então quando você colide é um impacto muito forte. No automobilismo, eu desde pequeno sempre tive a dúvida, como é que o Brasil pode ser um celeiro de grandes pilotos, né? Então a gente teve... Todos, você pegar o Fittipaldi, teve o Piquet, teve o Senna, teve o Rubinho, teve um monte de pilotos aí espetaculares. Vários. E a gente é um país em desenvolvimento. Exatamente, não é uma superpotência. Não é uma superpotência. Na moto velocidade a gente teve também o Alex Barros, não sei se é diferente do automobilismo, ele foi um caso muito isolado assim, mas da onde vem esse, vem dos motoboys que ficam batendo rápido? Exatamente. Onde é que esses caras treinam, cara? A gente não tem na cultura, né, acompanhar a moto velocidade, a gente teve na Fórmula 1 e no automobilismo esses feras aí que são lendas até hoje, né, Ayrton Senna está dentro de qualquer brasileiro, né, que viveu aquela época intensamente. E no Brasil não tem uma cultura da moto velocidade. A gente teve o Alexandre Barros, que foi assim, o gênio do Brasil e é até hoje o grande nome. Ele conseguiu correr o circuito mundial, ele chegou a ganhar provas do Valentino Rossi, que hoje em dia é o Valentino Rossi correndo bem. Bem, o Valentino Rossi no auge, ele corre até hoje, né, com 37 anos, 38, mas ele foi um grande nome até hoje. Hoje ainda tem outros pilotos que estão se despontando lá fora. Vários novos estão começando a correr lá fora e ganhar uma bagagem internacional, mas igual ele ainda ninguém se destacou. Como é que começa a carreira de um cara que gosta de moto velocidade? A gente vive num país do futebol, você sabe muito bem que você precisa de uma bola e você joga na rua e é o sonho de muitas crianças. A moto velocidade, como qualquer esporte a motor, seja carro, é um esporte caro. Ele envolve preparação de motor, que tem horas de voo para poder ter que revisar e mexer. Ele, para ter performance, alta performance, precisa de pneu. E o pneu zero, cada par de pneu é um preço elevado, é uma coisa cara. Custa em torno de R$ 1.300, R$ 1.400 o par de pneu. E aí sabe quanto dura? Ele dura 15 voltas de performance, é verdade. 15 voltas você tem o pneu assim com performance, você entra para virar bem. Passou de 15 voltas você não vai conseguir atingir o mesmo tempo numa pista que você colocasse um novo. Então isso aumenta o custo do esporte. Então você vai para um fim de semana, quem tem condição, ou patrocínio, enfim, quem tem
mais verba, né, consegue mais pneus, e aí você usa mais pneus, você consegue baixar o tempo. No Brasil a gente é defasado, não vou mentir. Para você conseguir patrocínio, primeiro eles exigem muita visibilidade, e é um esporte que ainda está engatinhando para chegar a tentar uma TV aberta ou até uma TV fechada a cabo. Para você, tem que estar dentro da sua casa, você precisa criar um fã, entendeu? Você precisa começar a ver a motovelocidade e entrar nesse universo, porque os patrocinadores, se não é do mundo da moto, lubrificante, combustível, próprio pneu ou marca, dificilmente consegue engajar. Da onde que vem o retorno para esse anúncio? Se não está na televisão, tem muito público esses campeonatos? Tem público, vem crescendo assim muito. Eu cheguei a correr em Interlagos mesmo, com 30 e poucos mil pessoas. Uau. É um estádio de futebol cheio. Então você sair dos boxes e olhar aquela arquibancada e ter 30 e poucos mil pessoas, já dá uma adrenalina assim na hora. Então você alinha pro grid, muita gente, muito desse público é segmentado. É um público que gosta de moto, que anda na rua, talvez os motoboys que trabalham, aquele cara que passeia de fim de semana. Mas esse é um ponto importante para mim. Vamos supor, o cara, ele acha que ele é fera ali na motoca dele, sai no fim de semana, pega uma Bandeirantes aí, faz aquele que eu acho um absurdo, o cara vai na 300 km/h e filma para postar na internet. Exatamente. Mas vamos supor, o cara fala assim, leva o jeito para a história. Sou piloto. E aí? Como é que ele vira? Ele vai lá e fala assim, quero fazer um teste. Exatamente. Aí. Como é que funciona, isso é legal, porque poucas pessoas sabem. Eu fui um desses caras. É difícil admitir, mas eu tenho moto desde os 18 anos. Sempre fui apaixonado pela moto e viajava, pegava Bandeirantes, Imigrantes, Anhanguera, as serras do interior, e você não faz as coisas certas. Eu desconhecia esse universo da motovelocidade num lugar, vamos falar, mais seguro, e melhor do que a palavra seguro é controlado, né? Um ambiente controlado. Você precisa só do equipamento, que é um macacão completo, um capacete bom, a bota, protetor de tórax, coluna, a sua moto, e vamos para o autódromo. Chega lá no autódromo, você paga. É um track day, é igual você combinar para andar de kart, que muita gente faz isso. É mais famoso que andar na pista de moto. Verdade. Então, vamos pagar uma bateria para andar de kart. Aí você pode andar dentro de uma pista com a sua moto. Existem várias escolas para você aprender a pilotar mesmo, como manusear freio, fazer curvas, cuidar da sua motocicleta, e depois que você faz o curso, você começa a fazer essas baterias, que chamam track day, que é um dia de pista, igual uma bateria de kart. E numa dessas eu falei, isso aqui é muito bom. Pegou. Aí eu falei, vou competir, comprei uma motinho pequena, que era a categoria de base, 250 cilindradas, e eu usava ela para trabalhar o dia a dia e ia correr o fim de semana com ela. A mesma moto. Eu saía de casa cedinho, 5, 6 da manhã, abastecia, já de macacão tudo, chegava lá na pista, arrancava os espelhinhos, cobria os faróis, tirava o pezinho, escondia a placa embaixo do banco, corria, sexta, sábado, domingo, que é igual Fórmula 1, são 3 dias de pista, e depois montava tudo de volta e voltava para casa. Até uma hora que eu falei, não, o negócio vai ser sério, e aí eu comecei a correr com moto já preparada, com carenagem mais leve, e aí foi ficando sério ao decorrer dos anos. Mas financeiramente é difícil viver disso, né? O que aconteceu? Eu tinha uma moto grande, uma 1000 cilindradas, essas que os carapaços jaspions da vida. E eu entrei em Interlagos com essa moto, e fui um dia para eu já assim, o freio estragou, não era preparado, não era race, suspensão, enfim. Foi um prejuízo muito grande e eu não tinha essa condição de suportar andar com uma 1000 cilindradas, sem contar pneu, que depois que eu fui saber o quanto seria. E comprei uma 250 porque aí é acessível. Aí eu consegui andar para trabalhar no dia a dia e correr no fim de semana. Então a inscrição é muito mais barata, o pneu que eu usava durava 4 etapas, então eu conseguia ficar meses com o mesmo pneu. Então eu comecei assim, da base mesmo e entendendo como que funciona. É viável, você consegue ir lá comprar uma moto de baixa cilindrada e pagar pouco por uma diversão de 3 dias em pista. Só conforme você vai mudando... A brincadeira vai ficando mais cara. Em 2012 eu fui campeão brasileiro nessa categoria 250. Eu falei, agora eu vou para 600, que é onde o pessoal são melhores e queria mais visibilidade, queria mais atrás de patrocínio. E aí a brincadeira vai só aumentando. Eu almejo chegar na 1000 um dia, que é a categoria principal, mesmo a do MotoGP que a gente assiste. Porém é mais caro ainda, então se você não conseguir o patrocínio e é difícil aqui no Brasil, é para poucas pessoas, quem tem realmente condição financeira que pode estar lá, senão você tem que ralar para fechar a conta e olhe lá, para ter uma ajuda. E agora voltando para o seu acidente, e o que aconteceu na perna? Foi uma fratura exposta e na verdade eu escorreguei da moto e colidi com uma barreira de pneus.
E no impacto, a perna fez mais ou menos como aquele movimento do leg press, sabe, na academia. Sei. Ela deve ter fechado um agachamento, igual um agachamento, só que a 100 e tantos por hora. E aí entre o joelho e a bacia aqui, ela deve ter tido uma energia muito forte e o osso subiu para cima, assim, levou todo o músculo. E eu apaguei, eu nem lembro como foi. Minha luva ainda ficou cheia de sangue e tudo, mas eu não lembro de nada. Esse processo inteiro, só o pessoal que veio me contando depois. E foi feio, assim, ainda tive sorte que eu bati a cabeça também, depois que quebrou o fêmur, eu ainda fui com a cabeça na barreira, mas eu estava muito bem equipado, o capacete, que é um top, o mesmo que o Valentino usa, um AGV, assim, salvou minha cabeça, assim, não teve nada. E mesmo com um macacão muito bom, bota tudo, quando você tem impacto não tem o que fazer, o osso quebra mesmo. E agora estou aqui fazendo fisioterapia todos os dias, desde que saí do hospital. E como é que tá a cabeça no outro sentido, cara, no sentido filosófico? A parte filosófica, assim, ela tá oscilando, não vou mentir para você. Eu comecei numa pegada muito positiva de recuperação mesmo, indo para fisioterapia todo dia, alimentando muito bem. Foi quando eu conheci seu livro, inclusive, Encantador de Vida, que foi uma aula para mim. Eu apliquei muito do que eu li lá, ainda divulguei para muita gente, e estava dormindo super bem, comendo super bem, fazendo fisioterapia e aplicado para melhorar. Já passaram 2 meses e assim, melhorou muito, eu estou andando sem muleta, tudo, mas você sabe que do que eu estava antes, ainda tem uma longa caminhada. Então, a mente, a cabeça pensa, talvez realmente eu perdi o ano competindo. Porque assim, tá tendo etapa todos os meses, tá tendo as viagens fora, já foi Londrina, vai ter Curitiba semana que vem, depois é Goiânia em novembro e dezembro acaba. E se eu não tiver apto 100%, com a classificação 100%, eu não vou conseguir competir igual eu estava antes. E eu também não vou correr risco de pegar a moto e ir lá correr e sem conseguir estar competitivo, né? Sem ter alta performance. Então ela oscila em hora de você querer recuperar, só que tem um tempo, né? Tem um tempo aqui muscular, tem um tempo das coisas. É difícil, exatamente. Nosso tempo é diferente. Exatamente. Tem hora que eu tô super empolgado e falo, nossa, quero. Não vou mentir que assustou a mim e a minha família o acidente, mas depois de muitos anos vivendo, eu cheguei a viajar bastante, voltei para o Brasil para ficar com a família e achei essa brincadeira, esse esporte que é a motovelocidade. E é algo que me tira dessa realidade que a gente está aqui agora. E é difícil você ficar sem isso. Então são 2 meses que eu não tenho essa... É como se botasse um celular na tomada, sabe? Para mim era algo que me abastecia muito. E talvez isso está me oscilando muito. Você tem uma outra ocupação ou não? Eu também trabalho como modelo. 17 anos que eu trabalho como modelo e viajei bastante. E quando eu resolvi ficar no Brasil, eu fui para moto. Então, mas você chegou a viajar como modelo? Como modelo, sim. Viajei e comecei a viajar em 2001. Olha, tem filhos não? Não tenho, ainda não tenho. E seu filho chegar para você e falar que vai correr de moto velocidade, como é que você vai encarar? Cara, vai ser complicado, assim. A minha família toda, quando eu falei que ia começar a brincar, todos arregalaram os olhos, assim. Minha mulher, meu sogro, essa brincadeira é perigosa. Enfim, eu comecei bem tranquilinho, assim, de um hobby para virar ser um atleta, sabe? Deixei as coisas fluírem naturalmente. E nesses 7 anos, foi a primeira vez que eu quebro alguma coisa. Então, assim, eu não posso ficar reclamando demais, porque eu tive muitas quedas e, nunca quebrei nada. Tive só uma lesão no ombro ano passado, mas primeira vez que eu quebro algo. Seu ambiente controlado é muito mais seguro do que andar na rua. Exatamente, aí que vem a diferença. Para fazer uma linha, se você está na rua, que é o que eu estava antigamente, você está correndo risco, assim, você está infringindo a lei, né? Você está correndo o risco de cair de uma ribanceira. Tem sempre o guarda-reio, que são aqueles de alumínio, de metal, que decepa as pessoas, ou seja, machuca muito, o risco de vida é muito maior. Você entra para a pista, é controlado, é assim, todo mundo assistindo você, tem UTI móvel lá do lado, tem bombeiro, ou seja, aconteceu o meu acidente aqui e em menos de 1 minuto a pessoa já estava me vendo, já estava em 5 minutos no ambulatório, em menos de meia hora eu estava num pronto-socorro de um hospital bom aqui em São Paulo. Então, se esse acidente fosse numa Marginal da vida, ou numa Bandeirantes da vida, ou numa 23 daqui de São Paulo, talvez seria ao contrário. Ainda acho o melhor lugar para fazer a prática da motovelocidade, da moto em si. Até para quem anda na rua, eu fiz várias campanhas para esse pessoal ganhar essa conscientização
e vir brincar num ambiente controlado, entendeu? Onde você realmente pode acelerar. E aí, voltando ao que você falou atrás, aquele cara que dá 300 por hora, normalmente quando ele entra na pista e ele vai ter que aplicar todos os conceitos de que é ser piloto, que é frear muito forte em um espaço curto de tempo, inclinar a moto a ponto de ralar o cotovelo no chão e fazer isso tudo muito rápido, aí as pessoas começam a respeitar os atletas, entendeu? Os pilotos, porque muitos falam, meu, isso não é pra mim. Uma coisa é você acelerar na reta, motinho retinha lá, 300 por hora, outra coisa é você... É o esporte. É o esporte, exatamente. Pô, legal. Muito obrigado aí pela presença. Foi um prazer pra mim. Muito sucesso aí na sua recuperação. Você vai ficar novinho em folha não e mais forte hora do que antes, porque essas coisas deixam... Você sabe que onde o osso quebra, ele nunca mais quebra, que forma um calo ósseo. Mas onde a cabeça quebra, ela também nunca mais quebra de novo, porque a gente tomara, fica mais forte, tomara. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, obrigado pelo seu livro, obrigado pelo que você faz para todo mundo que te acompanha e espero que a gente possa se ver novamente e se eu voltar a correr, você está convidado aqui perante todo mundo. Com certeza.